Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Então hoje nós vamos fazer a nossa aula de apresentação de ângulo limite. Digamos assim, a refração da luz parte 2, né? Ângulo limite, tá? Bom, é um capítulo bem curto, né? Ele tem na verdade só 3 páginas, mas os exercícios que advêm dele são levemente complicados quando envolvem fórmulas e, né, algumas situações problema. Mas a gente tem que se ocupar do que é mais importante, né? Então, em suma, o capítulo passa, né, pela ideia de ângulo limite, também pela refração sofrida pela luz na atmosfera, mas ele fala de arco-íris. Primeiro vamos falar de arco-íris, né? Arco-íris. E depois ele fala da refração na atmosfera mais propriamente dita, tá? Então, a parte que tem cálculo aqui é só a parte de ângulo limite, beleza? As outras conceituais, apesar de envolverem, no caso do arco-íris, ângulo limite, tá? E no caso da refração na atmosfera, não ângulo limite, mas a refração em si, tá? Então qual que é a ideia de ângulo limite? Perdão. Tem aqui uma superfície, digamos que aqui seja água, para facilitar a nossa vida, e aqui seja ar. Aqui eu tenho uma reta normal entre essas duas superfícies, onde vai acontecer a passagem de um raio de luz. Lembrando que esse tema eu já falei rapidamente sobre ele na live, porque eu pedi uma leitura preliminar e teve gente que teve dúvida já, né? Vamos imaginar que eu tenho um raio de luz vindo e chegando aqui exatamente nesse ponto. Esse raio de luz ele está vindo da água, né, que é um meio mais refringente, né, para o ar, que é um meio menos refringente, ok? Digamos assim, aqui N, o N da água é maior do que o N do ar. Isso é uma coisa importante. Para a gente entender a ideia de ângulo limite, a gente sempre tem que imaginar que eu estou tendo um raio que está vindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Posso pensar, para simplificar, de um meio mais denso para um meio menos denso, ok? Bom, então o que acontece? Quando esse raio passa para cá, se ele está vindo de um meio mais denso, mais refringente, então a tendência é que a seguir a reta que ele estava, ele não vai, né? Ele vai se desviar para longe da normal, tá? Ó, só para a gente ter uma noção, tá vendo? Ó, ele vai ter um ângulo em relação à normal maior do que o ângulo anterior, porque ele está indo para um meio menos refringente, então ele consegue se propagar mais rapidamente e também ele sofre um desvio mais, digamos assim, ele se propaga num ângulo mais distante da reta normal. Bom, o problema é o seguinte, agora eu vou desenhar outra cor, mas é o mesmo raio vindo de posições diferentes. Como a água é mais refringente que o ar, e quando passa o raio de luz da água para o ar, ele vai se afastando da normal, então imagina que se eu começar a afastar ainda mais, né? Perdão. Se eu começar a afastar ainda mais o incidente da normal aqui dentro da água, ele vai afastar ainda mais da normal quando for para o ar. Vai chegar uma hora que ele vai se afastar tanto que ele... Desculpa, ficou mal feito aqui. Ele vai se afastar tanto que ele vai chegar no chamado ângulo limite. O que esse ângulo limite significa? Que a partir dali, esse é o último ângulo para o qual ainda acontece refração, tá? Ou seja, ele refratou, só que ele refratou com um ângulo de 90 graus. Ou seja, ele saiu paralelo à superfície.
tá? A partir daqui, qualquer outro raio de luz vai sofrer, aqui tá bem difícil, tá? Já tem muitos raios aqui, vai sofrer reflexão total, tá? Essa aqui é a ideia. Eu vou apagar isso para não ficar muito feio, tá? Mas qualquer outro raio de luz que venha acima desse ângulo limite vai sofrer reflexão total. Nenhuma parte dele vai refratar, tá? Esse é o conceito de ângulo limite. Como que eu calculo o ângulo limite entre dois meios? Bom, a formulinha ainda é a mesma, né? Digamos, deixa eu ver, A e B, né? N, como ele está vindo do meio B, se você olhar na apostila, página 19, tá? Página 19. Então, NB vezes seno de I, porque a incidência vem do meio B, é igual a NA, que no nosso caso é o ar, perdão, vezes seno de R. Só que acontece o seguinte, esse ângulo R, eu já sei que ele é 90 graus, tá? Esse aqui, ó, é o ângulo de refração, certo? Então, ele é 90 graus, beleza? Bom, no caso, eu estou usando água e ar, mas era só um exemplo, tá? Eu vou fazer genérico aqui, né? Então, se eu precisava melhorar um negócio aqui. Aqui, na verdade, o ideal é dizer o seguinte. Se o R, né? Se o R é 90 graus, então o seno de 90 graus me dá 1. Então, a fórmula fica NB vezes seno de I igual a NA vezes 1. Só que se ele saiu com 90 graus, então quer dizer que esse ângulo I é o ângulo limite, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa fórmula da seguinte maneira. NB vezes seno de L, que é o ângulo limite, é igual a NA. Então, o seno do ângulo limite é calculado como NA sobre NB. Lembrando que o NA é menos refringente e o NB é mais refringente. Ok? Então, se for água e ar embaixo aqui seria a água e em cima seria o ar. Se fosse vidro e ar, embaixo aqui seria o vidro e em cima seria o ar. Ah, mas existe ângulo limite indo do ar para a água? Não, não existe, tá? Porque é sempre do meio mais refringente para o meio menos refringente. Tá legal? Bom, aí ele divide em duas partes, ângulo limite de incidência e ângulo limite de refração, mas eu sinceramente, apesar de ser, digamos assim, coerente cientificamente falando, eu acho que pedagogicamente não adianta nada. Então, eu me preocuparia em entender apenas a primeira parte aqui da página 19, que está ângulo limite de incidência. O ângulo limite de refração é a situação oposta, é você imaginar se um raio chegar vindo na horizontal, ele vai entrar pelo ângulo limite. É só isso, é a situação inversa, tá? Mas não quer dizer que tem um ângulo limite no ar, porque não tem, tá? No ar em relação à água nesse caso, tá? Bom, aí tem uma aplicação importante que é a da fibra ótica, né? Então, a fibra ótica só funciona porque existe esse fenômeno do ângulo limite. A fibra ótica é composta por um cabo interno, que é onde a luz viaja, né? Ela viaja aqui, refletindo aqui, sofrendo reflexão total, tá? Deixa eu voltar aqui como é mal feito. Sofrendo reflexão total, sempre. A perda é mínima. Por quê? Porque aqui em torno, tá? Eu tenho uma camadinha, e fora eu tenho ar, né? Mas eu tenho essa camada aqui, e essa camadinha, que muita gente deve imaginar, é uma camada super refletora, né? Na verdade, o contrário. Essa camada aqui tem vamos chamar de camada externa, né? Esse aqui é o interno, o N interno. Quem vocês acham que é maior, o N externo ou o N interno, para que a luz fique presa ali dentro?
Tá? Quando eu era mais novo e não entendia muito de física, né? Na verdade eu nem estava fazendo física ainda, eu achava que o índice de refração de fora teria que ser maior para prender a luz ali dentro, mas não, é exatamente o oposto. O N externo tem que ser menor que o N interno, de modo que quando a luz tenta passar, ela sempre vai estar acima do ângulo limite, tá? Porque ela viaja tão rápido que digamos assim, ela faz ah, um, um zigue-zague, né, bem suave, né? Mas como o ângulo é medido em relação à reta normal, né, é um ângulo enorme em relação à reta normal, não está aparecendo aqui. É um ângulo muito grande em relação à reta normal que está certamente 99% das vezes acima do ângulo limite, tá? Então, como está acima do ângulo limite, sempre vai sofrer reflexão total e então ela sempre volta para dentro do cabo, tendo uma perda mínima de dados. Outro fator é o arco-íris, né, como eu também já expliquei na live, né? A luz vem, né, entra por, por uma parte da gota, né? Ali ocorre uma divisão, né, entre o vermelho, que desvia menos, né, e o violeta, que desvia mais. Aí eles se cruzam, né, sofrem um cruzamento aqui dos raios, né? E aí sofre uma segunda uma refração aqui, né? E aqui, por que eles refletiram aqui dentro da gota, né? Que é o mais importante, esqueci de falar. Essa reflexão acontece porque quando esses raios se chocam aqui, eles estão acima do ângulo limite. Então, em vez de atravessar, eles sofrem reflexão total, tá? Reflexão total. E quando eles chegam aqui, ó, eles não estão acima do ângulo limite e aí eles passam. Lógico que parte dos raios sempre reflete um pouco, tá? Parte é sempre refletida um pouquinho. Então são diversas reflexões acontecendo dentro da gota. Ah, Zé, mas então tem alguma coisa errada, porque o arco-íris ele é vermelho em cima e violeta embaixo, né? Tem alguma coisa esquisita. É que, na verdade, como eu disse para vocês na live, esse fenômeno é muito mais complexo. Você tem um alcance do vermelho aqui, e aí você tem um alcance do violeta aqui, porque vão ter vários raios de luz entrando. Né? Não vai ter só esse, vai ter esse, assim vai. Né? E aqui dentro vão estar acontecendo milhões dessas. É o conjunto de tudo isso que vai formar o arco-íris primário, o arco-íris secundário, tá? A banda escura entre eles. É um fenômeno bem legal, eu deixei inclusive o link para um vídeo explicativo em inglês, né? Eu tentei até achar um no Manual do Mundo, que eu gosto muito das explicações dele, mas não tinha nada sobre o arco-íris especificamente. Tinha alguns experimentos, e aí eu não tive tempo para assistir todos e ver em qual deles ele explicava, né, o fenômeno do arco-íris de maneira completa, né? Então, não vai ser agora que eu vou conseguir achar isso, tá bom? Mas vocês podem procurar também, nada impede de vocês procurarem outros canais que vocês conheçam, que vocês podem até recomendar aqui para mim também. E para finalizar, né, a gente tem aí a propagação aparentemente curva, né, que a luz faz na atmosfera para chegar na Terra, né? Porque a atmosfera é formada de várias camadas, né? Na verdade não são bem camadas, a gente divide em camadas, né? Estratosfera, ionosfera. Tá? Mas o que interessa é que perto da superfície terrestre o ar é mais denso, né? Ele vai ficando menos denso, menos denso, menos denso, até o vácuo do espaço. Quando o Sol está numa determinada posição aqui em relação ao observador, né? Você tem um raio de luz, né? Chegando aqui, por exemplo, assim, tá? Só que esse raio de luz sofre uma refração, então ele faz isso. Aí ele faz isso, aí ele faz isso, aí ele faz isso. Tá meio exagerado, mas tudo bem. Vou exagerar um pouco. Os nossos olhos não conseguem saber de onde veio o raio de luz. Ele só consegue saber para onde esse raio de luz, de onde ele parece vir, né? Então, na verdade, para o observador, o raio de luz parece vir daqui, apesar de não ser daqui. Então, isso
Nossa, fiz tudo errado aqui. É um efeito curioso porque quando você está observando o pôr do sol, né? E você tem a impressão de que o Sol está numa determinada posição, na verdade ele já se pôs, mas pelo fato da luz fazer essa trajetória curva por causa das camadas de diferentes índices de refração da atmosfera, você ainda vê o Sol ali, né? Mas ele já não está naquela posição, né? Se não existisse atmosfera, naquela mesma hora, você já não estaria mais vendo o Sol, tá? Bom, então esse aí é um resumo, é uma introdução, uma apresentação do capítulo 7 de Física 1 e na nossa próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios, beleza? Até mais.